Hoje a Eliane muito feliz, graças a Deus, né? Bem de saúde e com 3 filhos maravilhosos, todos bem colocados aí no mercado, né? Eliane hoje está trabalhando no estado, né? Depois que saiu do Banestes, fiz concurso. O último concurso que eu fiz foi com 54 anos, já professora da faculdade, concorrendo com os meus alunos. Enfim, mas enfrentei essa etapa aí e hoje eu estou bem feliz, estou no estado, no governo do estado, e hoje eu sou especialista em desenvolvimento humano e social no governo do estado do Espírito Santo. Em que situação você conheceu o Paulo? Conta um pouquinho como foi isso. Olha, eu conheci o Dr. Paulo, acho que foi em 2004, 2005, por aí. Eu era analista de recursos humanos do Banestes. Corta. Pode. Ok. Eu era analista de recursos humanos de um banco, né, um banco estadual, e eu trabalhava com vários programas. Um dos programas era de questões financeiras dos nossos colaboradores. E eu percebia que era uma roda viva, e eu percebia que comportamentos repetitivos, eles resultavam sempre em situações repetitivas, ou seja, o empregado ele estava endividado, ele pegava dinheiro emprestado, ou então a empresa abria créditos, várias linhas de crédito, ele tomava à frente a esses créditos, mas não demorava menos de 6 meses, 1 ano, ele tornava a entrar no problema. Então, eu comecei a perceber que essa estratégia era um cuidado muito grande que a empresa tinha com seus colaboradores. De forma alguma isso não era uma despreocupação, era muito pelo contrário, uma preocupação grande, era um esforço muito grande. Baixava linha, aumentava cheque confiança, aumentava crédito, diminuía juros, mas a gente via que não dava resultado. E aí, eu começando a pesquisar, um dia eu achei alguma coisa sobre Dr. Paulo através de pesquisa mesmo. Ele tinha feito um trabalho em algum lugar, tinha vindo de algum lugar, eu não lembro. Eu sei que eu acionei o setor de treinamento e desenvolvimento do meu banco para localizar, e localizaram o Dr. Paulo. Aí a gente chamou ele para fazer uma entrevista, ele tinha uma proposta, veio com uma proposta totalmente diferente, e que atendia completamente às nossas expectativas, que era de estar fazendo alguma coisa diferenciada. E ele veio com essa proposta desafiadora, porque era consultoria, e a gente estava propondo contratar um consultor para a empresa, que não era barato na cabeça dos gestores, né, dos diretores, enfim, era custo, não era investimento no primeiro momento, mas que a gente tinha certeza que isso ia reverberar positivamente na empresa. Com 1 ano, 2 anos, a gente saberia que isso ia melhorar, porque o que é certo, um empregado, ele endividado, ele não consegue pensar, ele não consegue trabalhar bem. Ele está indo trabalhar pensando como que ele vai pagar a dívida dele. E no banco tinha uma especificidade maior. Ele trabalhava com dinheiro, ele via dinheiro todos os dias. Então, assim, era um desafio muito grande. Quer dizer, eu mexo com dinheiro e eu não tenho dinheiro. E aí ele vivia numa falsa realidade. Né? Já havia tentado Já. solução? Já. Anos anteriores, a gente já tinha feito campanhas, né? Economizar para não faltar, coisas que, na verdade, a gente percebia que deixava o colaborador mais para baixo ainda, porque ele era culpabilizado, o tempo todo ele era culpabilizado pela situação que ele estava. Né? Então, assim, e a vergonha, gente, a vergonha de ser um trabalhador. Quer dizer, olha só, eu trabalho, eu me esforço, eu sou um bom servidor, sou um bom trabalhador, eu não falto ao trabalho, eu faço tudo certinho.
e eu não consigo administrar minha vida financeira. Então, assim, era muito difícil. Essa situação é desafiante para qualquer trabalhador. É como se ele fosse assim, eu não consigo lidar com essa situação. E era difícil. Então, isso a gente já percebia. Até pela minha formação, eu sou formada em serviço social e fiz especialização em recursos humanos e fiz alguns cursos na área de psicologia. E já sentia que não era, que a questão era mais comportamental. Mas eu não tinha competência para trabalhar com isso, né? Foi quando a gente percebeu que tinha que contratar uma consultoria séria, alguém que fizesse realmente diferença, porque nós víamos, inclusive, gente, parece que não, mas o resultado da empresa começa a prejudicar. O funcionário começa a tirar atestado médico, o funcionário começa a não conseguir produzir de forma certa, começa a errar. Ele comete erros, porque ninguém consegue ficar com a cabeça boa. Aquela historinha de dizer, saí de casa, larguei meus problemas em casa e fui para o trabalho, isso é balela, a gente sabe disso, né? E foi aí que a gente começou a pensar nessa posição, mas já tínhamos tentado várias vezes. Os objetivos que tinha na época, né, dentro do banco, existia algum objetivo específico? Se existia, era muito distante as soluções que haviam sido encontradas até então para alcançar esse objetivo? Olha, o objetivo da empresa sempre foi de melhorar a qualidade de vida do trabalhador, para que ele pudesse dar retorno 100% para a empresa. Qualquer empresa, ela quer lucro. E quando você começa a perceber que o trabalhador ele tem um diferencial enorme no resultado da empresa, você precisa cuidar dele. E quando a gente começou a ver que a questão financeira ela já estava atingindo um grau muito grande de endividamento num todo, isso a gente fez através de levantamento, nós fizemos levantamentos periódicos da situação de endividamento, de controle, sem nomes, sem número de contas, sem personificar ninguém, fizemos apenas levantamento estatístico de números, percentual. Então, esse trabalho foi extremamente importante para convencermos, né, a diretoria do banco de que a gente precisava contratar um consultor que tivesse uma visão diferenciada, uma visão voltada para questões de comportamento, de mudança de mentalidade, né, de mudança de crença. Tudo isso era muito novo ainda. Hoje a gente fala muito de neurolinguística, a gente fala muito de mudança comportamental, de mudança de crença. Agora, em 2004, isso estava começando. Né? Isso era novo, isso era invenção. Né? Não que não fosse tão novo, porque isso existe há muito tempo, mas dentro das empresas isso era novo. E a gente precisava convencer de que esse trabalho ele seria diferente, e foi o que a gente tentou fazer quando a gente chamou e a gente contratou essa consultoria. Então, o nosso objetivo sempre estava muito longe por causa disso, porque a gente ainda não tinha conseguido trabalhar o ser humano. Independente de qualquer coisa, a gente acabava, como eu falei, culpabilizando o ser humano. A fala era sempre assim, ninguém pode gastar mais do que tem. Então, se gastou, é problema dele. Para que fez isso? Né? Não era para ter feito, é um desorganizado. A fala era essa, é um desorganizado, é uma pessoa sem sentido. Então, isso era muito ruim. A gente queria mudar porque nós começamos a perceber que não era a questão do salário. Isso foi uma coisa que a gente descobriu quando a gente foi fazer o levantamento. Nós vimos claramente, documentalmente, que o camarada ganhava R$1.000, ele estava endividado. O camarada ganhava 5 mil e ele estava endividado, ele ganhava 10 mil, ele estava endividado. Ou seja, não era o quanto ele ganhava, era o comportamento dele frente ao dinheiro. Era a história de vida dele que fazia isso. E aí foi a hora que a gente descobriu esse consultor. E eu falo com toda clareza, foi um divisor de águas dentro do banco. Foi um divisor de águas. Primeiro, de você
investir na consultoria, que para a maioria das pessoas é caro. No primeiro momento o pensamento é esse, porque a pessoa não consegue enxergar que a médio prazo aquilo que você investiu volta em dobro com um funcionário trabalhando a todo vapor, trabalhando bem, trabalhando feliz, trabalhando sem preocupação, com foco na empresa, né? Deixando a família em casa sem problema. Quer dizer, isso não tem preço. Qual a solução que o Paulo propôs? Bom, Quais as soluções, né, que o Paulo propôs na época? Então, quando a primeira entrevista com o Dr. Paulo, a primeira reunião que a gente teve com ele, eu lembro bem que ele chegou com um notebook, ainda não era tão comum usar, e ele já era bem antenado. E ele chegou com uma proposta de trabalhar o comportamento, de trabalhar com uma visão neurolinguística, misturado com algumas coisas que ele já tinha. Eu não lembro bem na época, eu não vou falar agora o que não existia na época. Na época, era novidade para mim a quantidade de conteúdo que ele trazia. Hoje não, né? Mas na época eu ficava assim, mas como? Assim, aí ele falava, olha, a minha ideia não é que ele vê o colaborador como um derrotado. Eu lembro dessa fala de ele não é um derrotado. Ele é um trabalhador e ele é merecedor de uma vida com qualidade. E quando ele falou isso, e era tudo que eu acreditava, e eu falava, gente, é verdade, né? Ele está trabalhando, ele merece. E aonde está o gargalo, doutor Paulo? Aí ele falou assim, ele precisa abrir a vida dele, ele precisa de descobrir o que faz ele não progredir, o que faz ele não alavancar a vida dele. E é esse o trabalho que eu quero fazer. Eu falava, mas nós temos um quantitativo enorme, são muitos servidores que estão com problema. Como é que você vai fazer para atender? Individual. Vamos embora. Então, assim, é isso que eu estou te falando que foi o desafio maior. A proposta era de cuidar do colaborador. Não era fazer assim, olha, toma aqui, vai lá, pega o dinheiro, distribui, abaixa os juros, vem aqui, faz sua planilha, diz aqui quanto é... Agora você vai cortar isso, você vai cortar aquilo, você vai cortar aquilo, e o camarada sai, porque isso ele sabia que ele tinha que fazer, já não precisava ninguém ensinar isso para ele. Ele já sabia que o problema dele era esse, o problema dele era mudar essas crenças, né? E aí ele falou, não, é o trabalho individual. Primeiro eu vou fazer o trabalho com um grupo, depois começamos a pensar como trazer essas pessoas. Eu não posso expor. Eu não posso chegar e falar assim, olha, colaborador, é você. Ele tem que vir. E era uma das coisas que o doutor Paulo falava. A primeira coisa que tem que acontecer é ter vontade. O resto deixa comigo. Ele precisa ter vontade de fazer isso. E aí, o que nós fizemos? Aí fomos para o custo, gente. Tem que falar do custo, né? Eu tinha que dizer para a empresa que a gente ia gastar um dinheiro interessante com esse consultor. E aí eu fui para o meu diretor administrativo, extremamente sensível. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu já fui com documentos na mão. Eu já fui mostrando para ele que o grau de endividamento, ele passava do servente ao gerente. E aí isso foi um impacto muito grande. Porque até então, a impressão que se tinha da empresa é que os endividados eram aqueles que ganhavam menos e gastavam mais. E aí eu mostrei que isso não era verdade. Outra questão que a gente pôde demonstrar era a questão da utilização do cheque-confiança, a utilização de recursos logo depois que o salário batia na conta. Tinha um percentual enorme que o salário batia na conta e ele já estava comprometido.
E o terceiro ponto, ele não estava endividado com linhas de créditos oficiais, ele estava endividado com agiotas. E esses, ninguém consegue mensurar o que são capazes de fazer. E aí teve um caso emblemático que eu acompanhei, que foi de um funcionário que ele estava tão endividado, tão envergonhado das dívidas dele, que ele desistiu de viver. Então, assim, isso foi péssimo, isso foi horrível. E aí, assim, eu fiquei muito triste com essa situação, todos nós consternados. E o banco realmente, ele falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa, isso não tem cabimento, né? Eu estou contando essa realidade desse banco, mas assim, é o que acontece todos os dias e que provavelmente as empresas nem ficam sabendo, né? Porque às vezes não chega dentro da empresa, é a realidade, né? Chega dentro da empresa que eu estou com problema, que eu estou bebendo, que eu estou isso, que eu estou aquilo, mas a realidade às vezes nem chega, mas pode ter certeza que isso impacta muito dentro das empresas, muito, muito. O grau de endividamento do colaborador, ele não vai falar, provavelmente ele não vai expor, mas ele é um grande problema para as empresas. E é possível solucionar. Isso aqui é interessante, é possível solucionar. Então a gente fez o primeiro contrato, fizemos o trabalho com a diretoria de convencimento, mostrando o quanto que isso ia trazer de resultado, que não era custo, era investimento. Nunca tratamos a consultoria como custo dentro da empresa, ela sempre foi um grande investimento, que tem retorno, todo investimento tem retorno. E realmente foi o que aconteceu. Nós contratamos e fizemos o projeto. O projeto tinha 3 frentes grandes. A primeira era uma campanha de divulgar o trabalho dentro da empresa. A gente fez uma campanha bem grande de divulgação. Fizemos primeiro uma palestra num hotel com todos os gestores do alto escalão da empresa, para mostrar o que a gente vinha fazer. Pedimos primeiro a colaboração desses gestores, né, para liberar os seus servidores, para motivá-los, para não constrangê-los. Isso foi extremamente importante, ter como aliado os gestores, a diretoria, o próprio presidente do banco. Foi um caminho assim, que tranquilizou, porque a gente ia precisar que o servidor viesse até ao Dr. Paulo para fazer os atendimentos. Então, ele teria que ser liberado com muito carinho, com muita discrição, né? o que viesse a ser acompanhado. E a gente tinha tanta segurança de que esse colaborador ele ia voltar feliz e ele ia contaminar os seus colegas, que ele ia acabar não tendo mais vergonha de falar, olha, eu me libertei aí de um problema. E foi o que aconteceu. Nós fizemos, foram 6 meses de trabalho, 6 meses de atendimento. Primeiro nós fizemos a reunião com todos os gestores num hotel, que impactou bastante, porque os colaboradores ficaram sabendo que alguém ia fazer alguma coisa. Depois nós fizemos várias palestras no auditório para todos os servidores, todos os colaboradores, todos os empregados, quem quisesse assistir. E a palestra não tinha nenhuma denominação de endividados, de problemáticos, muito pelo contrário. As palestras eram para você alavancar a sua vida financeira, era para você crescer na sua vida financeira. Então a gente não deu nenhuma conotação de que a gente estaria fazendo trabalho com pessoas problemáticas e endividadas. Essa era a sacada do Dr. Paulo. A sacada do Dr. Paulo era que não poderíamos jamais emparedar o colaborador, o empregado,
taxando ele como uma pessoa problemática. Porque, na verdade, não era isso. Né? Na verdade, era uma pessoa que precisava de cuidado. Era uma pessoa que precisava de transformação. E aí, dessas palestras grandes, gente, onde ele colocava todas as questões eu tenho que falar aqui uma coisa que era impressionante. Ele começava a palestra fazendo uma mágica. E essa mágica era de produzir dinheiro. Ora, quem é que não gosta disso, né? E aí, só que a vida não é uma mágica, né? A vida é trabalhar e fazer por onde. E aí, só que com essa forma carinhosa de trabalhar a questão, ele começou a trabalhar que era possível sair de qualquer situação. Era possível sair de qualquer situação difícil. Bom, desse grupo grande de pessoas, a gente convidava as pessoas que quisessem fazer esse trabalho pessoal, que elas nos procurassem. Então foi muito tranquilo essa passagem. E aí elas vinham e a gente fazia o agendamento, já era com o Dr. Paulo. A gente nem procurava saber o que estava acontecendo. Era na mão dele, entregava na mão dele o empregado e ele fazia as consultorias, fazia os atendimentos individuais, ele tinha um agendamento, muitas vezes ia na casa do colaborador, quantas vezes eu fiquei sabendo, né, que ele ia na casa do colaborador, ele envolvia a família toda no processo, e isso aí é, assim, incrível. Numa dessas palestras, aí ele acabava envolvendo a família, porque ele via que tinha que fazer isso, e ia construindo esse processo. Agora, o pulo do gato é com ele, que aí eu não sei. É coisa dele, que eu não sei dizer, mas que alguma coisa mudava na cabeça da pessoa e ela começava a enxergar horizontes, mudanças de crenças e etc. E aí ela ia embora. E nós tivemos resultados concretos, e é isso que eu estou te falando. Por que foi bacana? Porque os colaboradores que estavam endividados e que acabou fazendo um funil natural, eles mostraram o resultado. E eles acabaram mostrando para os próprios colegas que não queriam ir, por exemplo, aquele colega do lado que falava, eu não sei, falava, cara, vai porque você vai ver que não é nada disso que você está pensando. Ele não vai chegar e vai falar, você é uma porcariazinha, você fez tudo errado e eu agora vou controlar a sua vida. Não era nada disso. E aí começaram aquelas outras pessoas que nem tinham tantos problemas a também procurar, para melhorar a sua qualidade. Gente, isso resultou em 6 meses a 1 ano, nós começamos a ver, lembra que eu falei que lá no começo eu tinha feito um trabalho de levantamento da situação de comprometimento financeiro? Pois é, depois de 1 ano nós fizemos esse mesmo levantamento. E a gente pôde mostrar a diferença de endividamento, porque a coisa, ela acabou... os atendimentos individuais foram para os casos críticos, mas as palestras que ele dava, só as palestras e alguns exercícios, algumas coisas que ele fazia, já conseguia atingir um grupo que por si só dava a sacada e procurava o seu controle, sem precisar. E aí, assim, pessoalmente eu tenho um depoimento sobre isso. E aí, aproveitando, né, qual era a sua percepção antes desse trabalho em relação ao consultor financeiro, né? E depois... Pois aí quando comecei a trabalhar com o Dr. Paulo, eu não tinha assistido a palestra, envolvida com outras coisas, etc, etc. E eu comecei a ver os empregados chegarem até a mim e falar, Eliane, assim, o que é aquilo? Assim, posso assistir de novo? Posso trazer meu filho para assistir a palestra? Posso trazer meu marido? Aí eu falei, cara, eu vou lá assistir esse negócio. Porque tem alguma coisa aí que está acontecendo e eu não sei o que é, né? Eu vou assistir. E comecei a assistir a palestra dele. E aí ele chamou um voluntário.
E eu confesso para vocês, assim, com muita tranquilidade, eu não tinha problema financeiro, né? Eu não tinha endividamento. Eu não estava nesse grupo aí. Até pela minha natureza de ser naturalmente uma pessoa mais controlada. Mas isso eu sempre atribuo a... Vocês me desculpem, mas eu não fiz nada por isso. Eu acho que é um dom mesmo, um dom de Deus e que me fez assim. Então eu só agradeci a Deus por ser assim e não ser diferente disso. Só que aí eu falei, ele falou, preciso de um voluntário aqui. Eu falei, a coordenadora do projeto, vamos lá. Quero aprender, quero viver isso aí. E aí, eu lembro bem disso. Eu tinha muito conhecimento, já tinha especialização e eu tinha vontade de ter dinheiro, ter mais dinheiro. E eu vim de uma família que meus irmãos todos, na época de escolha para o vestibular, meu pai formou em Viçosa em 1950, quer dizer, quando o estudo era muito pouco, papai era do interior, era de uma cidadezinha de Minas, fazendeiro, pai fazendeiro, vô coronel, essas coisas assim. E papai foi o filho que, com 16 anos, saiu porque ele queria estudar. Papai sempre foi muito inteligente, muito acima do padrão. E papai foi, e a família não gostou, porque, que isso, né? Vai largar a fazenda? E papai foi para Viçosa, e papai formou em 1950 em agronomia. E isso não era comum naquela época, né? Então, assim, um agrônomo e mamãe também, mamãe tem 2 faculdades, que também já não era muito comum, mamãe já trabalhava nos Correios, enfim. Somos uma família de pessoas que sempre estudaram muito. E aí, quando chegou na minha época de fazer vestibular, eu tinha vindo dos Estados Unidos, eu fui fazer intercâmbio, naquela época, 1986, fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, passar 6 meses lá para aprender inglês, porque meu pai já tinha essa visão de que ele preferia investir em 6 meses lá do que eu fazer o curso aqui e tal, enfim, fui para lá. Quando eu voltei, eu fui fazer vestibular. E a família inteira achava que eu ia fazer vestibular de medicina, porque minha família era de engenheiro ou área da saúde ou área das exatas. E lá nos Estados Unidos, eu fiz aqueles testes o que você vai ser. E deu que minha área era a área de humanas. Era a área ligada às questões sociais. E quando eu cheguei para fazer vestibular, eu falei com minha mãe, mãe, eu quero fazer serviço social. Aí mamãe olhou para mim e falou assim, o quê? Não, você não vai fazer medicina? Eu falei, não, eu quero fazer serviço social. Aí ela falou assim, Eliane, olha, seu pai não vai gostar nada disso. Aí eu falei, pai, isso era pouco tempo para decidir. Eu cheguei nos Estados Unidos em agosto, setembro, mais ou menos. Fui para o Salesiano fazer aquele curso rápido de pré-vestibular. E em dezembro era o vestibular. Eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Aí, quando eu falei com o papai que eu ia fazer vestibular para serviço social, ele falou que eu ia ser pobre. Você quer ser pobre? É a verdade. Eu não posso agora florear, né, e dizer, nossa, espero que ninguém entre com processo contra o papai de preconceito, que hoje em dia está tudo assim, né? Mas, enfim, foi o que aconteceu em 1976. E papai falou, você vai ser pobre, porque essa profissão aí não dá dinheiro. Falei, pai, mas é o que eu quero fazer e tal. Não, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer serviço social, você vai fazer seu vestibular, mas você vai fazer medicina na MSK, você vai fazer vestibular para medicina na MSK. Porque se você passar, você escolhe. E aí eu passei nos 2. E escolhi serviço social. E aí foi uma batalha.
Foi uma batalha porque, né, eu só fui descobrir que eu não vi 4. E aí, nesse exercício que eu fui fazer com ele, foi que quando ele começou a fazer o exercício, eu liguei, porque eu tinha esquecido disso tudo. Depois que eu fiz isso, eu fui fazer direito. Também impulsionada pelo papai e pela mamãe, porque aí os dois fizeram vestibular de direito em Colatina, e para me puxar, porque queria que eu fizesse outra coisa. E aí eu fui fazer direito, fiz 3 anos de direito em Colatina e larguei. E mamãe continuou, papai também parou. Mamãe formou em direito, depois transferiu aqui para a UFES e formou aqui na UFES em direito. Então, assim, quando eu enxerguei essa crença, você imagina, ela me acompanhou de 1976 a 2004. Assim, eu tinha potencial, eu tinha competência, eu tinha capacidade, eu tinha vontade e eu me recusava a crescer. Eu me recusava a crescer. Por quê? Porque eu tinha que ser. Gente, eu estou falando a palavra pobre com muito cuidado, né? É porque eu estou reproduzindo o que tinha em 1976. Mas assim, não crescer, eu não podia crescer. Eu não podia evoluir, eu não podia crescer. Eu tinha que ficar naquele patamar de não passar nenhuma dificuldade, etc, etc, criar meus filhos, mas não podia crescer. E foi ali o pulo do gato. Que aí o doutor Paulo falou assim, Eliane, vamos embora. Aí comecei a projetar e ver que não tinha sido uma escolha equivocada, né? A minha, muito pelo contrário. Nesse mesmo ano de 2004, eu fiz uma prova para o mestrado e passei no mestrado, né? Fiz uma prova para o mestrado, comecei a fazer mestrado. Nesse mesmo ano de 2004, eu comecei a dar aula. Foi 6 meses, assim. Eu comecei a dar aula, que era uma coisa que eu sempre gostei. Parei de dar aula agora em 2019 aí com a pandemia, né? Mas aí comecei a dar aula na faculdade, aí comecei na Univila, fui para Metodista, fui para Favi, fui para Faesa e fui dando aula, fui para Colatina, para aquela Castelo Branco e fui fazendo as coisas que eu gostava. Fui fazendo o que eu gostava e comecei a assumir também, a partir de 2004, comecei a assumir cargos, que era uma coisa que eu não fazia. Eu não assumia cargo de confiança. Tinha outra crença também totalmente equivocada de que tinha uma veia muito política na questão de cargo de confiança e tal, que por competência as pessoas não chegam, nada disso. Eu nunca precisei de nada e sempre consegui, graças a Deus, assumir cargos por questões de competência. E, enfim, minha vida mudou de 2004 para frente, eu fui conseguindo evoluir e chegar sempre aonde eu quis chegar. Por isso que eu cheguei até a comentar aqui, em 2019, eu planejei a minha aposentadoria. Eu comecei a planejar minha aposentadoria em 2017. E eu falei, eu vou aposentar em 2019 e vou fazer isso, isso, isso e isso. E eu tinha o cargo de confiança. E eu falei, não, eu vou aposentar no INSS, eu vou ter uma renda, eu vou substituir a renda do INSS pelo cargo comissionado. Vou sair por conta de problema de saúde, eu tive um problema de saúde sério, tive que ir para São Paulo fazer cirurgia e etc. E eu percebi que a função de gestor, ela me consome muito e eu passava por muitos estresses e eu não queria mais isso, eu queria mais cuidar da minha qualidade de vida. E foi aí que eu resolvi sair e aí compensei, quer dizer, tudo são estratégias que eu fui aprendendo, né, desde lá, que a gente pode fazer esse tipo de trabalho e, através dessas pequenas mudanças de crença, mudanças de comportamento, de hábitos, né? E aí hoje eu estou dentro do Estado, né? Fiz concurso para o Estado
e continuo trabalhando, estou à frente de um projeto numa secretaria do Estado, que eu gosto muito de desafio, por isso toda hora estou fazendo alguma coisa, e estou num outro projeto, trabalhando com dinheiro, por sinal, agora me veio aqui, olha só, gente, eu não tinha pensado nisso, estou trabalhando com dinheiro. Estou trabalhando com recursos, gente. Eu não tinha me dado conta. Eu estou trabalhando com recursos financeiros, dentro de uma secretaria. Você vê como é que a vida dá a volta, né? E aí, me preparando agora para a aposentadoria pelo Estado, né? E deve chegar por aí. Mas estou bem. Estou viajando, aproveitando minhas férias, graças a Deus. Sempre fui dessa opinião de que a gente não deve esperar aposentar para começar a viajar, começar a fazer as coisas. Sempre usei desse pensamento, então está aí. Os objetivos. Né? Vai, pode continuar. E aí os objetivos lá no início, né, que o banco, né, o Banesp tinha, foram realizados, foram alcançados? Então, eu saí do Banesp em 2007, tá? Então, assim, esse programa foi em 2004, eu saí do Banesp em 2007. O que eu posso te falar e afirmar, em 2005 nós fizemos o levantamento, que eu te falei, né, de olhar a questão do endividamento das pessoas, fatos concretos. Banesp, não vou falar Banesp não, corta aí, deixa eu rebravar. Fatos da empresa, né, que eu posso colocar que são factíveis e a gente teve como demonstrar para a diretoria, né? Primeiro, a redução do comprometimento no cheque confiança, que era aquele levantamento que eu fazia sempre um dia após o recebimento do pagamento e no dia 30 de cada mês. Reduziu, assim, mais de 50% de comprometimento. Uma outra coisa que a gente conseguiu ver o afastamento do trabalho, afastamentos por essas situações de questões emocionais, psíquicas e etc. A gente viu redução nesse sentido. Depoimentos dos próprios gestores, das agências, gente. Era assim, de gerente ligar e falar o que aconteceu, assim. O que aconteceu com os funcionários, o que está acontecendo. Esse funcionário que não produzia nada, ele começou a produzir, a dar resultado, enfim. Isso foi depoimentos, vários depoimentos dos gestores, né? A gente teve essa realidade. Eu estou tentando lembrar aqui que a gente fez um levantamento, foi final de 2005. Sim. Lembra que eu comentei no começo que a empresa ela tinha auxílio farmácia, o cheque farmácia, era um negócio assim. Você comprava fiado na farmácia porque você era funcionário. E aí tinha um ticket, alguma coisa assim, tá? E aí você pagava só 30 dias depois, 40 dias depois. Isso acabou. Nós tínhamos empréstimo a juros mais baixos para funcionários endividados. Acabou. Acabou. E isso aí foi uma conquista impressionante, porque se você pensar bem, eu estou falando de um banco que ele lucra cada vez que ele empresta. E não tem assim, melhor credor do que o próprio funcionário, porque o dinheiro dele está ali dentro. Ele bateu na conta, já está saindo. Então, assim, o resultado foi tão positivo em termos do resultado para o banco, no sentido de produtividade, de melhoria no trabalho, de problemas de relação, que essas outras coisas que vinham sendo
concedidas para tentar melhorar a situação financeira do empregado, elas foram cortadas aos poucos. Essas linhas, essas pequenas linhas de crédito que eram para ajudar, elas foram quase que de uma forma muito natural sendo descartadas. O funcionário não procurava mais. Então você vai descartando porque não está tendo mais utilidade, né? Você não está precisando mais disso. Isso foi diminuindo aos poucos, isso foi bem concreto. Essas linhas aí, elas foram acabando. Até 2007, quando eu saí, em 2007 eu já inclusive logo depois assumi um cargo, né, dentro do próprio banco. Logo depois disso eu passei a ter cargo de chefia, a ter cargo de gestão. E então, assim, isso foi diminuindo, isso é o que tem de mais visível, né? De mais concreto dentro de uma instituição financeira, você acabar tirando essas coisas todas que davam, às vezes, até um retorno, né? Só que um retorno falsamente importante, porque o maior retorno estava sendo dado pelos empregados. Então, assim, foi factível, foi realmente uma mudança muito grande dentro do corpo de servidores lá, de empregados do Banespa, da empresa. Corta esse Banespa, eu não quero falar Banespa. Qual a percepção hoje? Tem quantas perguntas? A última. Vai. A gente estava falando dos objetivos, né, lá do início. Se eles foram alcançados, se eles foram, né... O que mudou, né, do que a gente queria? Então, no início do projeto, o nosso objetivo, primeiro, era dar qualidade de vida aos empregados da empresa. Era esse o objetivo. Dar qualidade de vida aos empregados, porque isso significaria lucro para a empresa. Porque um empregado bem, ele vai produzir melhor. Isso é factível, isso é fato, não tem como mudar, né? Como eu tinha falado, não adianta você dizer que você vai trabalhar e larga seus problemas em casa, que isso não existe. E aí, sim, nós não só atingimos a pretensão inicial, como a gente superou, porque nessa época de 2004, os bancos estaduais estavam passando todos por situações muito difíceis e prestes a fechar, a privatizar e etc e tal, porque estava nessa onda, né, de prejuízos e etc. E está aí, o Banespa está aí, nós estamos em 2021, né? Passamos por isso, investindo. Olha só o que é essa visão estratégica. Você, numa situação em que a empresa normalmente vai falar o seguinte: redução de custos, não gastar com o empregado, não investir. Quer dizer, foi o contrário. Numa situação dessa, a gente investiu acreditando que aquela força de trabalho, aquele capital humano daria retorno para a empresa. E foi o que aconteceu. O Banespa não fechou. Quer dizer, é claro, foi por causa desse trabalho? Claro que não foi só esse trabalho, não vamos ser inocentes. Mas é o conjunto, é investir no capital humano e investir nas outras todas as estratégias muito inteligentes que a empresa, na época, fez. E o banco é um dos bancos estaduais que não fechou. Então, assim, foram várias estratégias. E uma delas foi investir também na questão dos programas. Não tinha só esse programa, não tinha só o programa de apoio financeiro, não tinha só esse programa, tinha outros programas de relações humanas, programas de qualidade de vida, tinham várias frentes. E o interessante foi a empresa não recuar. A empresa não recuou nos programas. Então, isso é uma prova de que o resultado é impressionante. Esse é um deles, que eu não tinha comentado, mas que contribuiu para não fechar também, né? Algumas agências estavam sendo fechadas, enfim. E os funcionários realmente deram resultado. Hoje, qual é isso? É para ser mandado embora, né? Pode continuar. E hoje, né, a percepção que você tem sobre consultor financeiro e a relação que tem com o Paulo. Ah, sim. Então, olha como é que a história ela perpetua, né? Quando ela é bem montada. Eu conheci o Dr. Paulo em 2004.
nos distanciamos um pouco, ele continuou fazendo outros trabalhos e eu vim para o Estado, como eu te falei, comecei a dar aula, etc. E sou também professora na ESESP, na Escola de Serviço Público, né? Eu sou professora lá, ainda dou cursos lá. E lá nós fizemos, dentro do Estado, logo que eu entrei em 2012, 2013, eu pensei em fazer um trabalho também nessa área de qualidade de vida e também trazer para o servidor público essa questão do financeira, essa questão da sua organização, do seu crescimento, né? Potencializar o seu salário, potencializar os seus recursos, né? E foi aí a gente fez um projeto junto com a ESESP. E aí, nessa ocasião, esse era um projeto maior que contemplava vários profissionais. E uma das linhas era a questão financeira. E eu convidei o Dr. Paulo para fazer parte desse projeto. E ele fez parte desse projeto lá, junto da ESESP, passou a ser professor também lá na ESESP, né? Lá são cursos, são pequenos cursos. E aí nós fizemos esse trabalho também lá na ESESP. Eu saí dessa área, como eu te falei, eu passei a ser gerente, né? Eu passei a ser gerente no Estado e gerente de recursos humanos, então eu saí da área de qualidade de vida, fiquei 2 anos, um ano e meio e tal, e aí não pude dar continuidade, mas, enfim, na secretaria responsável por isso, eles devem estar fazendo outros tipos de trabalho, mas ele fez esse trabalho na ESESP. E mais para frente um pouco, eu tive contato com ele nessa ocasião e depois eu tive contato agora, tem menos de um ano, eu sempre falando com meus filhos. Gente, porque eu tenho um filho que é meio minha linha, né? Eu tenho um dos meus filhos do meio, eu tenho 3 filhos. Um está na Alemanha, mora lá, tem filhos lá, casou e a vida dele é lá na Alemanha. O outro é aqui. E aí eu gostaria eu tenho que fazer isso. Esse meu filho do meio, quando eu estava fazendo esse projeto em 2004, ele era um adolescente. Mas ele tinha uma cabeça fora do comum. Ele já tinha uma cabeça extraordinária. E aí, eu chamei ele para assistir a palestra do Dr. Paulo. Sem nenhuma pretensão. Apenas porque eu via que ele tinha uma veia para negócio. Eu sabia que meu filho não ia seguir a linha da família de concurso público, funcionário público. Eu sabia que ele não tinha nenhuma veia para isso. Porque de pequenininho, meu filho fez eu passar vergonha. Eu trabalhava no banco como uma profissional, né? Respeito, meu marido, professor do IFES. Um dia eu chego em casa, no meu prédio, e uma vizinha me chama e fala assim: eu acho tão lindo o seu filho. Eu acho bonito você deixar ele vender picolé. Aí eu, né, abri aquele sorriso sem graça e falei assim, pois é, né? Ele vende picolé, você vê. Eu acho tão bonitinho, assim. Eu acho que tem que ensinar. Imagina hoje, gente, eu ia ser denunciada no conselho, né, tutelar. Eu entrei dentro de casa. Minto, não era picolé, não. Chup-chup. Chup-chup. O Daniel tinha 11 anos de idade. Estudava no Salesiano. Aí eu cheguei em casa e falei assim, amor, nós estamos com um probleminha. Eu não sei onde enfiar a minha cara, eu acho que eu vou ser presa, porque a vizinha falou que Daniel está vendendo chup-chup ele vendia nos bares, nas oficinas. Ele já tinha os pontos.
Aí eu falei, caraca, né? Eu falei assim, vamos conversar com ele, o que está acontecendo? Está faltando alguma coisa? A gente está deixando de dar alguma coisa para os nossos filhos, né? Aí chamei Daniel. E era engraçado que eu chegava em casa, de noite, do trabalho, meu marido chegava em casa, e a gente tinha freezer separado, né, da geladeira e tal. Eu sempre fui um pouco meio desatenta, sempre tive alguém para me ajudar em casa, então eu não era uma pessoa que ficava muito olhando as coisas, não. Mas sempre que ia fazer compra, né, o Daniel gostava de ir junto, fazer compra comigo. E fazia compra e comprava as coisas, leite condensado, adorava leite condensado, meu filho. Ah, tudo bem, gosto de leite condensado, né? Gente, Daniel, o que está acontecendo, meu filho? Por que você está vendendo chup-chup? Você quer matar a gente de vergonha? O que está te faltando? Não, mamãe. Mãe, deixa eu te explicar. Pai, deixa eu explicar para vocês. É o seguinte, vocês me dão dinheiro para comprar pipa, mas não me dão dinheiro para comprar cerol, porque o pai e eu não deixava ele soltar pipa com cerol. Mas claro que ele soltava com cerol, né? Que ele queria cortar a pipa dos outros, né? E a gente não dava dinheiro para isso. A gente dava dinheiro para coisa. Então, eu tenho que comprar cerol do bom. Eu tenho que comprar... Aí, porque os coleguinhas pegavam lâmpada fluorescente, essas coisas, ele comprava lâmpada fluorescente para quebrar. Porque ele não podia ser exposto a muita coisa, né? Porque meu filho não podia sair pelos lixos, não podia sair com... Então, ele comprava, ele vendia chup-chup para pegar dinheiro, para comprar cerol, para fazer cerol, para comprar cola, para comprar não sei o quê, para fazer não sei o quê, para poder soltar pipa e cortar as pipas. Aí eu falei, meu filho do céu, mas assim... não pode você se expor, é perigoso você ir para a rua. Que hora? Seus exercícios. Ele fazia dever de casa. Tudo. Nunca me deram problema na escola. Ele ia lá e vendia. Aí bom, isso passou, falei com ele, não faz, porque eu sou assistente social de formação, não tem cabimento deixar isso acontecer e tal. Vamos deixar você comprar cerol. Você vai comprar cerol. Esse meu filho sempre teve essa veia meio assim. Então, assim, com 16 anos, 17, que era a idade que ele estava, 16 anos, ele assistiu essa palestra. Com 18, ele montou uma empresa. Ele montou uma empresa com 18 anos de idade. Ele fez escola técnica. Com 18 anos, ele montou uma empresa. Hoje, ele está com 39 anos, ele é dono da Praenge, de uma consultora, engenheiro, dono da Praenge. Nunca trabalhou de empregado para ninguém, desde os 18 anos de idade. Com 17 anos, ele foi fazer estágio no banco onde eu trabalhava. E aí, ele foi fazer estágio na área de engenharia. E aí, ele fazia escola técnica e perguntaram para ele assim, você conhece K-Design? Você conhece o AutoCAD, o sistema AutoCAD? Aí ele falou, conheço. Então, você pode vir amanhã, que você vai começar a trabalhar aqui com AutoCAD. Não, segunda-feira. Ele de lá ligou para mim. Eu trabalhava um andar depois. Mãe, acha um lugar aí para eu aprender AutoCAD, porque eu tenho que trabalhar com AutoCAD. E lá no IFES, o AutoCAD que eu tenho é muito pequeno. Aí eu falei, meu filho, mas o que você fez? Ele falou assim, eu falei que eu sei trabalhar e eu vou trabalhar com AutoCAD. Eu liguei para o Senac, era uma terça-feira mais ou menos, tinha um curso começado, eu banquei o que não tinha sido coisa, só para ele entrar. Aí ele entrava, ele fazia estágio, estudava, ia para o Senac à noite e combinou com o professor dele o seguinte, professor, é o seguinte, eu não preciso fazer o curso não, você só precisa me ensinar que amanhã, lá no banco, eu tenho que fazer esse serviço aqui. E aí, assim, quando ele assistiu essa palestra, até hoje o meu filho lembra do Dr. Paulo. Ele tinha 16 anos de idade. Quando ele assistiu essa palestra, ele falou assim para mim, eu vou ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu sei o que eu quero na vida. Então, assim, eu estou dando esse depoimento porque nós não temos essa cultura no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, na Alemanha, nos países desenvolvidos, você vê a criança na escola aprendendo
educação financeira. Você vê o investimento, você vê criança aprendendo a fazer investimento. E aqui a gente não tem. Então, olha quanto talento que a gente desperdiça, olha quanto talento desperdiçado na sociedade. E não precisa de ter condição financeira das melhores. Eu não estou falando que tem que ser o filhinho do papai, não, porque isso daí ele já vai conseguir alguma coisa. Eu estou falando do talento mesmo, desse menino que está lá querendo fazer alguma coisa e pensa no negócio. E, então, assim, a educação financeira, na minha opinião, ela deveria estar ali no currículo das escolas públicas, né? As empresas teriam que estar investindo nisso, porque é resultado para todos, é resultado para a sociedade, para a economia, né? Então, assim, eu acredito nisso porque eu tenho dentro de casa. Eu tenho exemplo dentro da minha casa. Então, assim, eu acho que aproveitar esse dom, aproveitar essa coisa que o ser humano já traz, seria maravilhoso para a sociedade. Eu acho que muitos problemas, né, poderiam ser resolvidos com isso. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma pessoa que está querendo ganhar R$1, R$2. Eu estou falando disso. Mas ela sabe o que é dobrar o dinheiro, ela sabe o que é multiplicar, ela sabe o que é isso. É uma criança, um menino. Então, isso aí não é privilégio. Isso está aí na sociedade para todo mundo. Agora, o que a gente pode fazer para essas pessoas, né? Para elas produzirem? Não, o que acontece às vezes? Esse monte de crença, né? Olha, você nunca vai ser nada, você não vai... Desse jeito aí, como é que você vai ganhar? Como é que você vai ser alguém? Como é que você vai alavancar? E eu falo vida financeira, mas não é só a vida financeira. A vida financeira, ela vai trazendo todas as outras coisas, né? Ela vai levando para as outras áreas, a questão social, a questão afetiva, a questão emocional, a questão espiritual, a questão religiosa, a questão... Tudo isso faz um conjunto. Então, eu acredito que o crescimento está por aí. Como está a atual situação depois de ter conhecido o Paulo? Minha filha agora, ano passado, fez um trabalho com ele. A minha filha é engenheira também. Veio do Rio de Janeiro para cá e mudou de empresa. Hoje ela trabalha na Praenge. E ela, agora, eu comecei a falar, faz alguma coisa, investe em você. Aí, quando chegou um tempo atrás aí, ela, do nada, falou assim, mãe, tem como marcar com o Dr. Paulo? Eu falei, liga para ele e conversa com ele. Ela fez uma consultoria e... Minha filha é bastante restrita. Repete isso de novo. Por causa do barulho do outro eu nem parei, mas deixa eu passar, você continua essa fala aí. Pois a minha convivência com o Dr. Paulo, ela não acaba, né? Porque eu venho falando com a minha filha, que é engenheira, muito bem colocada no mercado. E eu sempre acreditei que ela precisava dessa consultoria. E eu tenho falado com ela há mais de ano. Quando chegou agora, há pouco tempo, ela falou assim, mãe, tem como eu marcar uma consultoria com o Dr. Paulo? Eu falei, é só você ligar para ele. Ela fez a consultoria e aí a minha filha é bastante reservada e ela foi para a primeira entrevista com o Dr. Paulo. Eu imaginei que em 40 minutos ou 1 hora ela estaria de volta, porque ela é resumida, ao contrário de mim. E aí, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu falei, bom, eu vou ser aquela mãe chata, né? Alô, mãe, estou na consultoria ainda. Eu falei, pronto, ganhou ela. Agora já era. Agora ela já era. E aí ela fez as sessões com o Dr. Paulo, não faltou nenhum dia, e outra pessoa eu estou convivendo. Eu não estou dizendo que Josiane, o que acontece? Ela não, é a mesma situação minha, ela não tem problema financeiro, não tem, até porque
não tem como dizer que tem, assim, né? Ela precisava se organizar. Eu não sei se o doutor Paulo pode confirmar isso. Ela precisava de se organizar, ela precisava de entender quais os comportamentos que ela tinha que levavam ela sempre à mesma situação. E acredito que isso foi destravado porque eu estou convivendo com uma outra pessoa. E é engraçado que eu tenho que falar aqui, né, que eu precisei conversar com o doutor Paulo. Tá tudo bem? Ele, vai ficar tudo bem. Você pode ter certeza que vai ficar tudo bem. E realmente eu estou convivendo com uma outra pessoa. Eu não estou falando da situação financeira não, tá? É isso que eu estou querendo te dizer. A mudança, ela não é na situação financeira. Eu posso te confirmar isso. A consultoria com o doutor Paulo tem uma questão espiritual, sensível, emocional, que vai além da questão de você organizar a sua vida financeira. O primeiro momento é esse, o que te chama é isso. Porque todo mundo quer se ver livre de algum problema financeiro. Mas quando você vai ser trabalhado, você começa a perceber que a pessoa ela vem com um formato muito mais melhorado. Muito melhor, muito melhor, muito melhor. Eu estou vendo isso porque estou convivendo com a minha filha e estou dando esse depoimento porque isso aconteceu agora. Aconteceu agora. Assim, quando a gente foi agora, a gente acabou de chegar da Alemanha, eu posso falar 6 meses atrás, ela estava falando assim, olha, eu não tenho condições de ir, porque por conta do trabalho, por conta disso, por conta daquilo, não vou conseguir. Eu não precisei fazer esforço nenhum. Eu, como já sou da outra linha, já tinha comprado, inclusive, a passagem, né? De tão segura de que eu estava, né? Porque eu falei, alguma coisa vai acontecer para mudar isso. Já tinha até comprado a passagem. E quando chegou, depois da consultoria tal, ela criou um fôlego e falou assim, não, pai da empresa fazendo isso, articulou, enfim, a gente conseguiu, ela viajou e voltou e sem se culpabilizar de que ia largar a empresa numa situação complicada, porque a empresa tinha acabado de ganhar uma concorrência, a empresa, não vou conseguir, a empresa acabou de ganhar. É assim, trabalho 24 horas. Ela falou isso. E ela mesma falou assim, não, eu vou. Então, eu posso te falar que é impressionante. Eu recomendo, e não só recomendo a consultoria pessoal, tá entendendo? Mas a das empresas, porque você consegue pegar um leque muito maior de pessoas, né? Você consegue transformar a empresa e através de pessoas. Então, eu recomendo plenamente, acho que sou muito suspeita em falar, mas eu tenho que falar porque se eu não tivesse acreditado em 2004, eu não estaria aqui em 2021 falando de Dr. Paulo e tendo uma filha fazendo consultoria há 6 meses. Não tenho, acho que 6 meses. Se eu não acreditasse, se eu não visse a evolução, né?